Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um domingo, mais uma live, né? Conforme nós colocamos aí. E os temas da semana nós vamos aí de acordo com as perguntas do pessoal e de acordo com o que vai surgindo aí de questões até no nosso dia a dia aí, nós vamos elencando aí os temas e vamos pontuando e vamos colocando, né? Vamos aí elegendo, entre aspas, aí para colocar aí para a gente abordar e tratando os assuntos, né? Assuntos aí na área imobiliária não faltam, né? Questões aí, pontuações também não faltam, né? Problemas, então, são aí infindáveis, né? Mas, de acordo aí com o que vai surgindo, com o que vai aparecendo, né? A gente vai tratando das questões. E o interessante é que nessa área, né? E o que eu vim observando aí, só fazendo um breve introito, né? Vim observando que a cada dia, por incrível que pareça e por mais estranho que possa parecer, né, as situações são as mais variadas e são absolutamente pontuais e atuais, né? Eu tive no dia de ontem, no dia de hoje aí, várias perguntas e vários questionamentos de pessoas, né, a respeito de situações assim que para mim, né, até um tempo atrás assim passavam ao largo, né, o entendimento assim de que eram situações resolvidas, né, e muito pelo contrário. Existem aí uma expectativa, aí, né, um levantamento aí de que no Brasil hoje existem aí mais de 30 milhões de imóveis aí, com algum problema de regularização, né, algum tipo de problema, né. Então, diante disso, a gente se defronta aí no dia a dia com os mais variados problemas, as mais variadas questões, algumas simples, né, pontuais de serem resolvidas, outras um pouco mais complicadas, né, que demandam aí alguns procedimentos, um procedimento multifatorial muitas vezes, né? Não é uma questão muito simples, ela não se resolve ou não se esgota, né, ali num procedimento só. Enfim, né, cada caso é um caso. E então nós escolhemos essa semana, de acordo aí com o andamento das coisas, o que nós temos observado aí, é o tema relativo aí à retificação de matrícula, né, ou retificação de registro imobiliário, mas com vistas à questão da divergência de áreas, né, ou de limitações ou de confrontações, né, porque a retificação de matrícula em si, ela é um tema mais amplo, né, no direito imobiliário. Aí você pode hoje pedir retificação de matrícula por várias questões, né, pode pedir retificação de matrícula por mera solicitação administrativa ali para inserir ou baixar prenotações, né, de registro, de doação, de usufruto, compra e venda, né, como todo mundo sabe, né, para pontuar outras questões, complementar, né, regime de casamento, enfim, né, existe uma série infindável de omissões no registro que comportam as retificações administrativas, né. Porém, não é objeto da nossa tratativa, né? O objeto da nossa tratativa é a retificação em face das divergências que a área apresenta, e isso não é incomum, né? Isso começou a se nos apresentar em questões rurais, isso é muito comum na área rural, né? E tem um porquê isso, né? E agora também, né, em áreas urbanas, aqui, né, em terrenos urbanos, começou a aparecer aí uma série de questões envolvendo problemas aí, tanto de divisas, né, de confrontações, quanto de divergências aí de áreas registradas, né, em face do que se apura ou do que se levanta efetivamente, né. Fazendo uma parte, a questão das áreas dos imóveis rurais, né, elas têm uma explicação, e essa explicação nós encontramos até conversando no dia a dia, né, com agentes aí do poder público, né, dos institutos aí, né, que regulam e que regulamentam aí, né, a questão rural, né, tanto para fins de registro, né, o IAT, que é o antigo ITC, né, quanto o pessoal do INCA e tudo mais, né. Muitas terras que estão sendo comercializadas e vendidas hoje, elas trazem medições originais e registros em matrícula originais das décadas de 70 e 80, né? Então, o que acontece? Naquela época, o antigo ITC, que é o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Paraná, que hoje não existe mais, ele foi substituído hoje pelo IAT, né? Eles tinham um método lá de medição e de confrontação de áreas e tudo mais, e era tudo feito meio que por amostragem, ou meio que por suposição, muitas vezes
até pela dificuldade de acesso às áreas naquele tempo e tudo mais, né? E por conta disso, nós encontramos aí hoje em negociações, né, que não avançam justamente por essas questões, né, de divergência de área, porque hoje o registro imobiliário ele não registra, ele não prenota uma compra e venda se houver divergência de área, isso é fato, né? E as partes, para poder efetuar um contrato de compra e venda, para poder prenotar esse contrato de compra e venda, elas precisam, né, na área rural especificamente, de alguns requisitos, né? Um deles é o georreferenciamento, né, que o INCRA exige, né, para o sistema do CIGEF, inclusive, né? E o que acontece? Quando vai georreferenciar, e tivemos situações aí, né, não preciso mencionar, em que a negociação era de 8 ou 9 alqueires e se apurou a existência de 13 alqueires, né? Ou seja, uma divergência muito grande de área, tá? E aí você não homologa, não homologando você não consegue emitir os cadastros administrativos. Por conta disso o cartório de títulos e documentos, ou o tabelionato, não efetua a escritura de compra e venda porque há divergência, e com isso você não consegue fazer negociação nenhuma, e muito menos para anotar no registro, acabou-se, né? Isso é fato, tá? Então por conta disso surgem as questões. O que fazer, né? Eu preciso retificar esta área. Existe como? Sim, existe. Como? Quais são as formas, né? Bom, a lei de registros públicos ela traz alguns formatos de retificação de áreas, né? Basicamente são 3, né, as formas, as possibilidades de se retificar. 2 são pela via administrativa e uma, a lei de registros públicos, literalmente ela remete o interessado ao Poder Judiciário, né? E remete ao Poder Judiciário quando, pela lei, esgotam-se as possibilidades ou a possibilidade do oficial do registro aferir os elementos essenciais, né, que compõem ali a necessidade de retificação, e aquilo foge do âmbito de atuação dele ou do âmbito de conhecimento dele muitas vezes, e aí o judiciário que tem que dirimir essa questão. A gente já vai abordar isso, né? Então, basicamente, e até para fins didáticos, a gente não pretende aqui, obviamente, esgotar o tema, porque o tema é amplo, né? A gente pretende aqui, através de uma live, lançar a ideia, né? Trazer aí os pontos principais disso, né? Trazer aí as questões, as dúvidas, né? E, logicamente, desenvolver isso, porque certamente alguém, né? Um cliente teu, ou você conhece alguém, já ouviu falar, teve alguma questão, algum problema desse tipo, né? Então, o que fazer? É possível retificar, não é? Quais são os formatos? Até onde eu posso ir? No que se refere, né, volto a dizer, na divergência de áreas ou de confrontações de divisas e de limites de áreas rurais e urbanas, né? Então vamos lá. O que acontece? A lei de registros públicos, né, que é a lei 6.015 de 72, ela já é uma lei aí com 50, quase 51 anos, né? Ela veio sofrendo algumas alterações, né? Dentre elas, ela teve uma alteração ali da 10.931 de 2004, que trouxe ali, compôs nos artigos 212 e 213, né, alguns formatos ali para você proceder ou para você intentar a retificação de áreas, né? Então ela elencou 3 possibilidades, né? A primeira é a tal da retificação de ofício, né? Retificação de ofício. O que é a retificação de ofício? É aquela em que chega ao conhecimento lá do oficial do registro, né, por pedido da parte interessada, obviamente, porque ninguém vai chegar lá do nada, né? É muito difícil que alguém chegue lá e diga, olha, eu fiquei sabendo, né? Não tem sentido, não tem nexo isso. O interessado vai até o oficial do registro e diz, olha, eu tenho ali na minha área, de acordo com os dados que constam na matrícula, eu tenho algumas divergências ali em relação ao que está lançado. Deflexão de medição, ângulo, inserção de coordenada que não tinha. Ou seja, ele fez uma medição lá e depois fez outra, digamos, e a outra apurou que existem algumas divergências de dados, tá? Divergências específicas de cálculo matemático, do perito, alguma coisa nesse sentido. Mas, que fique claro, divergências que se referem exclusivamente à área dele, né? E o que a lei chama de intramuros, né? Ou intralinhas, não excedem as linhas dele, né? Não mexem com imóvel lindeiro, não mexem com confinante confrontante, ou seja, são erros corrigíveis aí de ofício, né? Então a lei ela até faz uma menção ali que vale a pena repetir, né? Que é interessante, e isso eu vou ler aqui, né? Ela diz assim, que é a retificação que vise a indicação de rumos
ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais. Ou seja, a lei é clara, ela pontua no final, em que não haja alteração de medidas perimetrais. Ou seja, se circunscreve ao mero interesse do postulante. Olha, está errado aqui, está errado ali, eu preciso que retifique isso aqui. O oficial do registro, né, analisando essa documentação, batendo ali os georreferenciamentos e tudo mais, verificando que se trata de mero erro de ofício, corrigível de ofício, mero erro material, né, ele pode proceder aí a esta retificação, né? Então nós teríamos aí, dentro dessas limitações que a lei própria põe, a primeira forma de retificar uma área dentro da matrícula, né, que é a retificação de ofício ou mediante requerimento simples, unilateral do próprio interessado, desde que não mexa de forma alguma com nenhum ângulo, nenhuma divisa, nenhuma confrontação, nenhuma cerca, nenhum muro, que não mexa com nenhum vizinho, tá? Que não mexa com os perímetros da área, tá? Ponto final. Tá? Isso é comum? É comum, acontece, né? Não é uma coisa tão difícil de acontecer assim, já vimos, né? Essa é a primeira hipótese aí que a lei formula aí de possibilidade, né? Existe uma segunda hipótese que parte também, né, do pedido administrativo do interessado, que é a retificação que a lei chama de consensual. Então vamos lá. Eu tenho uma área urbana ou rural, um terreno aqui ou uma área rural, e cheguei à conclusão lá com o meu vizinho, com o meu confrontante lá, que não está correto, que a cerca não é onde deveria estar. Isso é comum descobrir, e essa semana até estávamos aí numa área e descobriram lá que os marcos que foram colocados lá, marcos são as marcações, né, que o perito tinha colocado lá há vários anos, há 15, 20 anos atrás, estavam lá no meio do mato, escondidas, né, porque o mato vai tomando conta, a vegetação vai cobrindo tudo aquilo, e descobriram lá aqueles marcos antigos de 20 anos atrás lá, e viram que a divisa não era aquela que eles tinham estabelecido lá, mais ou menos no aspas olhômetro, né? Mas aquela em que estão delimitadas pelos marcos lá que foram postos há 20 anos atrás, né? Tá? Então, mas ou seja, não há conflito, né? Eles, como vizinhos ali, chegaram à conclusão de que há aquela situação ali que precisa ser corrigida, né? Ou seja, a cercania não está correta, a correta é aquilo que foi estabelecido, que foi delimitado lá naquela medição anterior. E eles conversam entre eles ali, você concorda, concorda, tem algum problema? Não, de forma alguma, né? Não tem problema nenhum contigo, nós vamos resolver isso aí, é certo, está correto, etc e tal, né? Ou seja, aqui nós já temos uma situação diferente da anterior. Aqui nós já temos uma situação que envolve uma cercania com um vizinho, envolve um limite de área e mais, qualquer alteração que você faça de centímetros, para um lado ou para o outro, ele implica no que? Numa alteração de área, para mais e para menos, respectivamente. Se você avança a cerca, né, o limite da tua propriedade, você automaticamente está ganhando área e o teu vizinho confrontante está, aspas, perdendo área, né? Tá? Então, nesses casos, ainda é possível a retificação administrativa? Porém, ela já não é tão simples assim, né? Ela vai precisar aí de alguns elementos que a lei elenca, que ela pede, né, para que o oficial do registro possa analisar isso, né? Uma delas, né, qual seria? É necessário fazer um laudo, um levantamento, né, através de um engenheiro habilitado perante o CREA e tudo mais, emitindo a RT, etc e tal, né, trazendo aí, né, a medição, ou confirmando aquela medição que ele tem lá, certo? Né, dizendo, olha, está correto aqui esse marco medido, essa medição que foi feita anteriormente, ou não está certa, a medição atual é essa, mediante consenso entre os vizinhos aí confinantes ou confrontantes, né? E mediante este documento, as partes comparecem, né, ao cartório do registro com esse documento, tá? Fazendo o que? Um pedido específico, né? Lavrando, tá, uma escritura, uma declaração, uma ata, né, tá, em que eles, como vizinhos confrontantes reconhecidos pelo oficial do registro como tal, né, através das matrículas respectivas, que são de fato vizinhos e tudo, que eles concordam, tá, com aquela nova medição, com aquele novo estabelecimento de marcos, de divisas, etc., tá, através do memorial descritivo, né, isso é feito, tá.
através disso o oficial do registro pode, né, efetivamente proceder aí através de um processo administrativo interno de cartório a esta retificação, né? Este processo, diga-se, ele tem uma tramitação, né? Ele está sujeito aí à aferição e ao crivo não só das partes, mas de eventuais outros vizinhos também, né? Ainda que não confrontantes, ele pode ser impugnado por alguém, até mesmo pelo Ministério Público, né? Porque está sujeito à vista do Ministério Público, mesmo sendo administrativo, né? Por quê? Porque ele pode estar eventualmente pegando alguma área de proteção permanente, ele pode eventualmente estar invadindo alguma área lindeira de nascente, ele pode, ou seja, essas modificações muitas vezes elas podem implicar outras questões secundárias que podem envolver interesse do poder público, por exemplo. Então, por isso é dado visto do Ministério Público. E qualquer desses órgãos pode a qualquer momento impugnar esse pedido de retificação também. Caso isso aconteça, né, esse procedimento administrativo ele tem uma outra instância, né, que a Lei de Registros Públicos prevê e que é pouco conhecida. Isso é remetido a um juiz corregedor, tá? Corregedor da onde? De quem? O juiz corregedor dos cartórios registrais, né? Existe um juiz corregedor, tá? É um juiz mesmo, que ele é corregedor, ele tem competência exclusiva de análise de processos administrativos que envolvam esse tipo de questão, né? Ah, mas é um processo judicial? Não, não é. Continua sendo um processo administrativo, porém, pela lei, sujeito ao crivo da análise de um juiz corregedor. Por quê? Porque nesse caso que eu estou mencionando, houve lá uma impugnação. Mas isso é uma questão à parte. Não houve impugnação? Perfeito. O oficial do registro vai analisar o laudo, vai analisar o laudo, o memorial descritivo, vai analisar a declaração dos confrontantes, dos confinantes, está tudo ok, não tem impugnação, não tem problema nenhum, as partes reconhecem, é isso mesmo e tal. Ele procede à alteração no registro, tá? Para fazer constar efetivamente através de uma nova prenotação, né? Obviamente na matrícula, as novas medidas, as novas confrontações que foi alterado por força, né, de memorial descritivo, por força de ata notarial, consensual, firmado entre as partes, vai todo o histórico ali constando e a partir daí, né, procede aí a essa retificação. Tá? Então esse é um segundo passo, ou melhor, essa é uma segunda hipótese aí de retificação administrativa, né? Tá? Aí perceba-se, já não é uma questão intramuros, né? Já não é uma questão ou essencial ou personalíssima da própria parte interessada, já excede, já envolve o vizinho, já não é intramuros porque vai ter que decidir a questão com a vizinhança lindeira, né? Ou com o vizinho lindeiro. E aí surgem questões novas, né? E aí tem mais uma questão em relação a isso, que a gente vai abordar, né? Que este vizinho, né? Hoje, pela nova lei, que a lei ela sofreu mais uma alteração, né? Ela tem uma alteração de 2022, tá? Que é a Lei 14.382. Ela trouxe mais modificações da Lei de Registros Públicos, ela trouxe algumas facilitações, ela trouxe algumas modificações aí legislativas muito importantes, umas inovações que a lei precisava, porque afinal é uma lei de 50 anos, né? Tem a minha idade. Porém, ela complicou algumas coisas, por assim dizer, né? As motivações dessa complicação nós não sabemos, presumo eu, que é para tentar ao máximo possível evitar as fraudes, né? Porque infelizmente as pessoas se utilizam muitas vezes de procedimentos, encontram brechas para fomentar fraudes, principalmente envolvendo terras, né? E o que ela disse? Esse confrontante hoje, para ele concordar contigo, né, esse teu vizinho hoje, para ele vir numa ata notarial, para ele vir no memorial descritivo e dizer, olha, eu concordo com a modificação da cerca, isso está tudo correto, é isso mesmo, etc. Ele tem que ser proprietário. Tá? O que significa isso? Ele tem que ser titular de domínio, ele tem que ter o nome dele registrado na matrícula daquele novo vizinho. Não vale mais o posseiro, porque até então, até setembro do ano passado, até a modificação da lei, até a entrada em vigor da lei nova, valia qualquer detentor que não fosse que fosse a título de boa-fé, né? Obviamente que não fosse detentor de má-fé, né? Qualquer possuidor que tivesse a posse mansa, pacífica daquela área. Então poderia ser um posseiro, né? Alguém com direitos possessórios, né? Com uma cessão de posse, podia ser um arrendatário, né? Poderia ser
A lei não falava nada, poderíamos interpretar que até que um locatário poderia ser aí o declarante e tudo mais, porque a lei não fazia esse tipo de individualização, né? Ela não restringia isso. Agora não, agora ela é muito clara, ela diz que, né? E até é interessante trazermos a leitura deste artigo, né? Ela diz aqui, especificamente, né? Entendem-se, tá? Isso é o que está escrito na lei. Entende-se como confrontantes, ou seja, aqueles que podem declarar aí, né, em favor do vizinho para retificar uma área, etc., né, um terreno, os proprietários e titulares de direitos reais aquisitivos sobre os imóveis contíguos, tá? Ou seja, excluiu aquele que detém posse. Ah, mas o meu vizinho ele está ali há 20 anos, não tem problema. Tá? Ele tem título de propriedade? Ok. Não, ele não tem, ele tem uma escritura de cessão de posse, ele nunca fez uso capião, ele nunca transferiu para o nome dele, ele é posseiro, ele não pode declarar. Tá? E aí, como é que faz? Se ele não pode declarar, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer esse processo administrativo de retificação se eu tenho acordo com ele, está tudo certo, né? Eu não tenho problemas com ele, mas ele não tem propriedade, ele não tem o título? Aí é um problema. Aí você vai ter que se socorrer da via judicial, da ação demarcatória, tá? Que é o próximo passo. Por quê? Porque justamente nós entramos daí naquela questão que a lei estabelece, né? Ou que a lei diz, que faltam elementos essenciais, porque a atuação do registro imobiliário, ou do oficial do registro, ela é limitada nesse aspecto, né? Ela está limitada por parâmetros que a lei elenca, ou seja, ela dá a ele os instrumentos, as possibilidades ou o alcance possível para que ele proceda, tá? O que excede este alcance, ou quando faltam alguns elementos essenciais, que a lei fala em elementos essenciais, isso é uma coisa ampla, né? O que são elementos essenciais? São quaisquer elementos cuja apuração, cuja consecução, cuja obtenção refuja ao âmbito de atuação ou ao âmbito de competência daquele oficial do registro, ou seja, ele não tem o alcance, ele não tem o poder, né, estatal para ir buscar esses elementos, para determinar que se traga isso ou que se busque isso em algum lugar. Só o juiz pode, só o judiciário pode, né, por questões aí de competência, né? E a partir disso, então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que remeter este processo, encerrar este processo administrativo e remeter ao judiciário, né? Tem que dizer, olha, não tenho mais como resolver isso, tá? Lavra uma ata, né, dizendo que tramitou até aqui o pedido, mas que não pode mais prosseguir por conta dessa e essa situação, etc. Ele remete ao Poder Judiciário isso para que o Judiciário passe a dirimir esse conflito, né? Então essa é a terceira via ou a terceira possibilidade de você obter uma retificação de área de matrícula. É a via judicial, né? Que é quando se aplica a via judicial. A via judicial se aplica justamente nas questões em que você não tem elementos, né? Você não tem a concordância, né? Lembrando que a regulamentação ou a regularização por meio consensual, através do registro, por ata, né? Por memorial descritivo e por ata notarial, com concordância do teu confinante, do teu confrontante, ela se dá com a concordância dele, obviamente, né? Caso ele não concorde, diga assim, olha, não concordo essa medição, nós encontramos situações assim também. Olha, não concordo, temos uma tramitando atualmente perante o judiciário, inclusive. Olha, não concordo, a cerca não é essa, me desculpa, mas o teu laudo técnico aí não concordo com ele, eu vou mandar fazer o meu, porque isso é comum, né? Principalmente quando a divergência é muito grande, tá? Aí, neste caso, não há o que fazer. Aí, nesse caso, você tem que ir ao judiciário através de uma ação chamada uma ação de demarcação ou uma ação demarcatória, né? Ela está prevista ali nos artigos 569 a 575 do Código de Processo Civil. Ela elenca ali alguns requisitos e quando é possível, quando é necessário, né? E lá sim, lá o juiz, com o poder estatal, né? Ele tem aí todo o cabedal, tem toda a competência para determinar as provas, né, necessárias e tudo mais, né, para que após a apuração do que for necessário, ele efetivamente homologue aquela divisa que for apurada através dos serviços auxiliares, né, de técnico, de perito, etc. Tá?
valendo a decisão dele, obviamente, depois de transitar julgada como, né, como lei, digamos assim, né? Ou seja, tem que ser cumprida, né? Coisa que, ou competência que o oficial do registro não tem, né? Tá? Então, e também, né, obviamente, quando existe um requisito muito importante, né, nas demarcações, eu tenho o consenso do meu vizinho, eu tenho o consenso do meu confrontante, eu me acertei com ele, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas, porém, contudo, nós temos uma situação seguinte, que é o caso que eu citei no início ali. Nós temos uma divergência de área que excede um limite legal, que o limite legal hoje é 1/20. A lei fala, por analogia, em 1/20 da área total. Tá? O limite para retificação administrativa é 1/20 de qualquer forma. Né? Então, o cidadão lá ele negociou 8 alqueires aproximadamente e o laudo técnico apurou que havia quase 13, ou seja, a divergência era de quase 5 alqueires. 5 alqueires é mais de 100 mil metros. Isso excede ou não 1/20 da área total medida? Obviamente que sim. Então, neste caso, mesmo que eu tenha acordo, mesmo que eu tenha consenso, mesmo que o meu vizinho seja meu amigo, esteja ok, tudo bem para ele, mesmo assim eu não tenho como fazer a retificação administrativa, o oficial do registro vai ter que negar essa possibilidade. Por quê? Porque aí não é nem a questão de ter acerto ou desacerto entre as partes, não é a questão de concordância, é a questão que excede ao limite do que a lei determina como limite máximo permissível, possível ao oficial do registro proceder. Né? Essa limitação é uma limitação que está lá, né? Uma limitação que talvez, né, poderia nessa inovação legislativa ter sido alterada, né, ou ter sido suprimida, quem sabe, talvez. Por que não? Porque se há consenso, se esse consenso depende de um memorial descritivo, se esse memorial descritivo se apoia num laudo novo de medição por técnico, por engenheiro, com emissão da RT e tudo mais, é por que você exigir o limite de 1/20? Não tem sentido, em tese, né? Estamos aqui agora já lucubrando aí com relação às motivações da lei, né? Não teria sentido, talvez, o legislador manter essa limitação, porque se as partes já estão entrando num acordo, se a exigência já é trazer um laudo descritivo, um laudo técnico de engenheiro, né, com a medição correta, a limitação de 20 para ser administrativa ou judiciária deixaria de ter sentido no meu modo de ver. Né? Isso viria em face da facilitação, né, da resolução dos conflitos. Isso viria aí em atendimento daquilo que a própria lei, né, na interpretação, isso é uma questão jurídica aí, os advogados sabem disso, né? Isso é uma questão jurídica aí básica, né? Ela é principiológica, né? Em qualquer aplicação ou interpretação legislativa, né, você sempre vai tentar ou vai buscar aquilo que traga efetividade ou alguma efetividade à coisa e não aquilo que esvazia o conteúdo, né? Ou seja, trocando isso em miúdos, eu sempre vou buscar uma interpretação ou, né, aplicar aquilo de forma a resolver o conjunto e não a tentar a todo momento excluir as coisas e causar problema, né? Esse é fato. Então talvez não teria sentido manter uma limitação dessas se eu já estou admitindo que as partes podem, mediante um memorial descritivo, mediante um laudo de agrimensor devidamente homologado, né, um georreferenciamento pelo sistema CIGEF, que tem a margem de erro dele é de 0,000 alguma coisa milímetros, né, porque havia satélite de medição. Né? Se com tudo isso eu ainda preciso ir ao judiciário por conta de uma limitação que acaba não tendo sentido nesse caso, porque eu já estou concordando com um novo laudo. Né? Enfim, questões aí para discutir com o legislativo talvez, né? Não vem ao caso aqui agora, mas é uma questão, né? Tá? Então, didaticamente, né, nós temos aí, e temos no dia a dia visto isso, né, corriqueiramente, e mais agora até na área urbana, porque começamos a ver isso na área rural, né, com questões rurais, que isso é muito comum na área rural, né? E agora estamos vendo na área urbana, né, divergências de áreas de terrenos de 400, de 500, 600 metros quadrados, tem divergência de área, tem divergência de limite de muro, de cercania, né? Então isso tudo vem
trazendo aí uma problemática nova. E por conta disso, é que a legislação vem, logicamente, trazendo aí inovações e facilitadores para resolver isso, né? Talvez aí só nós tenhamos algum problema, né? O que me parece, que já estou vislumbrando aí, né? Que talvez a estrutura dos cartórios não venha comportar. Mas isso é uma opinião pessoal que eu tenho dentro do que eu tenho observado, né? Não porque eles não queiram, né? É porque talvez isso venha a se avolumar de uma forma que acaba assoberbando o trabalho dos cartórios, né? Então, uma coisa é você estabelecer regras, facilitar e permitir o acesso. Outra é você poder estruturar ou você poder bancar essa estrutura para isso tudo, né? Então, esse é um sentimento aí que nós temos e vamos ver como é que se desenvolve isso, né? Queira Deus que não. Vamos lá. Mas, de qualquer forma, didaticamente, nós temos, então, a retificação administrativa ou meramente administrativa de ofício ou a requerimento da parte unilateral interessada, intramuros, intraparte, tá? Que não ofende ou não mexe com o direito de ninguém, né? É mero erro, omissão, erro matemático, erro material, né? Corrigível ali, tá? Tenho a retificação administrativa, porém consensual, em que já envolve o meu vizinho ou os meus vizinhos, aí já está sujeita, né, a georreferenciamento, está sujeito a um memorial descritivo, está sujeito a uma ata notarial de concordância, de anuência, etc. e tal, né, com a ressalva de que esses anuentes daí tem que ser proprietários também, conforme falamos. Se não for proprietário, ele não pode anuir, aí surge um outro problema, né, vai ser resolvido de uma outra forma, tá? E temos a retificação administrativa quando não há concordância, quando excede o limite que a lei determina, né, para retificação, tem muito mais área ou muito menos área do que aquilo que constava, do que aquilo que se imaginava que tivesse, né? Então aí são as três formas básicas de se resolver isso, né? Tá? Pessoal, basicamente é isso o tema. Logicamente ele traz uma série de outras questões e de outras nuances, né? Ele tem aí um cabedal aí de questões à parte que o pessoal tem levantado e discutido, né? Mas cada questão ela tem que ser tratada aí de acordo com o problema que se apresenta, porque existem aí muitas vezes detalhes, né? Que refogem às regras. Isso é regra geral, tá? Tem detalhes específicos muitas vezes que tem que ser analisados de acordo com a legislação, tá? E existem tratativas aí um pouco diferentes em relação à área rural e área urbana. Por quê? Porque a área rural também tem a questão de envolver o poder público, o interesse público, quando envolve a área da APP, a área de proteção permanente, né? Ou a área de proteção ambiental, que são coisas aí diferentes também, né? As exigências em relação aos cadastros aí de INCA e etc., né? Que tem aí requisitos também para que você possa compor isso, tá? Então, tem tratativas diferentes, né? Mas a regra geral para o registro é essa, né? Tá? Eu não sei se tem alguma questão. Nenhuma questão? Então tá bom, pessoal. Por hoje ficamos por aí. Caso vocês tenham alguma questão, alguma dúvida, podem me chamar, tem o meu contato aí. Podem também olhar lá, esse vídeo ele vai ser postado lá no YouTube, né? Podem acompanhar por lá também. E nós estamos à disposição aí também. Vocês podem continuar nos seguindo, nos acompanhando, tá? Para outras questões, e podem também perguntar e pedir e sugerir também alguns outros temas aí, a gente trata, não há problema nenhum, tá bom, pessoal? Obrigado, um bom domingo a todos, um bom resto de domingo, um bom resto de final de semana.